Daqui a pouco começa. Bom, então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente já estava conversando um pouco aqui, né? Janeiro de reciclagem de lixo e tal. Legal, vamos continuar conversando sobre isso. Isso é um dos pontos que eu queria levar para vocês. Inclusive, tema da aula de hoje. Porque hoje a gente vai falar de educação ambiental em saúde. E o que eu estou fazendo com vocês até agora? Eu estou fazendo educação ambiental em saúde. Não estou? Não é verdade? Opa, professor, então eu estou começando a descobrir, nem precisamos da aula de hoje, porque eu já sei o que é educação ambiental, né? Educação ambiental, muito, muito importante. E se vocês, por acaso, não notarem, comecem a refletir um pouco na cabeça de vocês. É isso que a gente está fazendo desde a nossa primeira aula. Desde o dia 10 de maio, quando eu comecei aqui a aula com vocês, e começamos a conversar sobre a questão ambiental. Como que ela permeia as nossas vidas, como ela atinge as nossas vidas, o que ela tem de importante para a gente e o que a gente tem de importante para o meio ambiente. Isso que a gente estava fazendo até agora, pessoal, tudo educação ambiental. E é sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje, tá? Gente, algumas coisinhas antes da aula. Eu vou repetir depois no final da aula, de novo, para ninguém ter dúvidas. É o seguinte: como vai ficar as notas de vocês? Vocês fizeram avaliação multidisciplinar e projeto integrador, não fizeram? Fizeram os dois, certo? Só o projeto integrador que não, professor. Projeto integrador não. Projeto integrador não. Avaliação multidisciplinar, né? Tá, porque o professor Aislan falou para mim que eu tinha 7 pontos para dar para vocês. Então, provavelmente, a avaliação multidisciplinar vai valer 3 pontos, tá? Como que nós vamos fazer? A nossa avaliação global 2, que começa dia 1º, na quinta-feira, vai valer 4 pontos. Como eu tinha dito para vocês lá no dia 10 de maio, se lembram? Eu tinha falado exatamente isso. E o trabalho que vocês têm até hoje, 23h59, para entregar, eu, se fosse vocês, entregava bem antes, para não dar problema, não deixava para o último minuto, né? O trabalho vai valer 3 pontos. Daí as outras notas, provavelmente a avaliação multidisciplinar, vai valer 3 pontos, tá bom? Assim vai ser a distribuição de notas. Daí a gente soma com as notas do primeiro bimestre, lá da professora Etiele. Quem ficar com média de 7,0 para cima, passou direto. Quem ficar de 6,9, inclusive, para baixo, faz o exame final. Eu gostaria de lembrar que, se eu não me engano, no exame final, independente da média semestral, vocês têm que tirar 6 no exame final, tá? Lembrem-se disso. Eu não vi as notas de vocês do primeiro bimestre, mas o que eu posso falar para vocês, da minha experiência desde maio até agora com vocês, é que vocês são bons. Vocês são interessados, vocês são inteligentes, vocês são proativos, e isso, gente, é extremamente importante. Isso já é meio caminho andado, tá? Vocês têm que estudar para a prova. Óbvio que tem que, mesmo a prova sendo via remota, tem que estudar para a prova, tá? Não vão pensando, prova remota, não precisa estudar. Não, 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 tá? A prova vai ter 12 perguntas, 10 objetivas e 2 discursivas. 12 perguntas, 10 objetivas e 2 discursivas. Prestem muita atenção no anunciado, o que pede. Tem vários modelos de objetiva, tá? Então, vocês prestem muita atenção. Leiam com cuidado. Vocês vão poder fazer a prova a partir do dia 1º de julho, às 7 horas da manhã. E o prazo máximo é 7 de julho, às 23 horas. Isso significa o quê? 7 de julho, às 23h01, se vocês estiverem com a prova aberta, vai fechar a prova. Gente, isso dá 1 semana para fazer. Detalhe,
Vocês só podem abrir a prova uma vez e tem até 3 horas para resolver a prova. O que significa isso? Separem um dia e um período para fazer a prova. Estudem bastante e daí separem um período para fazer a prova. Entrem, abram, e a partir desse momento vocês têm 3 horas para fazer a prova. Vocês não podem sair, entrar, etc. Vocês têm 3 horas para fazer a prova. Tá? Isto é exatamente o que seria no presencial. Vocês teriam 3 horas, na verdade 2 horas e 45 minutos, para fazer a prova. Tá? A gente está dando 15 minutos de lambuja aí para vocês. Mas, lembrem-se, entrou uma vez, tem que fazer a prova. Não dá para entrar isso aí, entrar. Eu vou terminar a prova amanhã. Daí amanhã entra, faz mais 2 questões. Eu vou depois da manhã. Não, levem a sério. Isso é faculdade, isso é universidade. Isso daqui não é qualquer cursinho que vocês fazem na esquina. Tá bom? Então, levem muito a sério, porque isto é muito sério. Tá? O que vai cair? Tudo. Menos a semana 17. Impactos sanitários e ambientais. Por que isso? Eu tenho a mesma aula na terça-feira, para os outros cursos. E como, 2 semanas atrás, eu tive que participar de bancas do curso de farmácia, de TCC2, eu não pude dar aula, não pude dar esse assunto. Então, para ficar igual vocês e eles, ninguém se sentir desprestigiado ou sei lá o quê, eu faço totalmente igual. Então, eles não vão ter na prova semana 17 e vocês também não vão ter a prova semana 17. Então, vai cair crise ambiental, aspectos e impactos ambientais, epidemiologia ambiental, resíduos, compartimentos ambientais, poluição e saúde ambiental e a matéria de hoje, que é educação ambiental. Certo? 10 questões objetivas e 2 discursivas. Gente, nas discursivas, não precisa fazer um tratado gigantesco. Tá? Eu não vejo o número de linhas, eu vejo o conteúdo. Se vocês fizerem 20 linhas e o conteúdo estiver certo, ótimo. Se vocês fizerem 2 linhas e o conteúdo estiver certo, ótimo. Entenderam? Tem aluno que chega assim, mas professor, eu fiz 3 páginas de resposta, mas 3 páginas erradas, o que eu vou fazer? Mas 3 páginas, professor. Né? Professor, eu respondi todas as perguntas, por que eu não ganhei 10? Porque você errou todas as perguntas. Né? Coisas assim. Então não se liguem comigo, não precisa se ligar com o tamanho de resposta e tal. Se liguem com o conteúdo da resposta. Isso para mim é o mais importante. Tá? Também não vão escrever resposta incompleta, né? Não tem nem nexo. Não vão ganhar ponto, né? Quero ver o que mais. Já foi da prova, das datas e horário das provas, que não vai cair a semana 17, e as diferentes notas. Tá certo, então. Alguma pergunta sobre a prova? Começa quinta-feira, essa quinta-feira, às 7 da manhã. Eu só dou um conselho assim, quando vocês forem fazer todas as provas, escolham horários que vocês estejam tranquilos, que a internet esteja mais ou menos estável, tá? Que ninguém atrapalhe vocês em volta, etc. Para responder da melhor forma possível. Tudo isso é muito sério, tá? Vocês têm que tirar nota para poder passar. Isso não é exigência do professor Klaus, não é exigência da Ana Andrade. Exatamente, Leonardo, essa matéria que não cai, impactos sanitários e ambientais. Então, é exigência do MEC. O MEC exige que a gente faça tudo isso. Tá? Não se preocupem, gente, é só estudar. Eu vejo vocês, quem está aparecendo aí está com uma cara de assustado. Não se preocupem, é só estudar. Eu confio em vocês, de verdade, de coração.
Eu confio. Eu tô adorando dar aula para vocês, gente. Tô adorando. Porque Ô, vocês professor, são proativos e tal. Fale. a prova vai ficar na sua pasta ou ela vai ficar fora? Não, quando você entrar lá em saúde ambiental, tem um menu do lado esquerdo, né? Daí naquele menu tem avaliação do primeiro bimestre, avaliação do segundo bimestre e exame final. Você entra no menu avaliação do segundo bimestre, tá? E daí ele vai abrir uma outra janela, vai perguntar, o Leandro quer que caia esse assunto, né? Quer que caia impactos sanitários e ambientais? Tudo bem, eu mudo a prova. O que o resto da turma acha? Vai só para ele. Ô, Leandro, Não, vai só para ele. eu acho que o Leandro vai apanhar do resto da turma. Bom, daí você entra ali, vai abrir uma outra janela, vai perguntar se você quer começar a fazer a prova, tá? Então tomem cuidado com isso, separem um tempo específico, não só para a minha prova, né? Para as outras provas também, vocês têm 5 disciplinas, né? Etc. Bom, gente, o que mais? Eu acho que é isso. Então, se ninguém mais tem pergunta nenhuma, posso começar a nossa matéria? Então, hoje a gente vai falar de educação ambiental em saúde, mas que diacho é isso? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos slides. Daqui a pouco vai... deve estar aparecendo, alguém pode confirmar para mim, por favor? Sim. Tá aparecendo? Tá ok. Tá. Então, gente, última semana de aula. Se alguém falar uhul, tá reprovado. Se alguém falar uhul, tá reprovado. Não quero nem saber. Ai, que pena, então. Ai, que pena mesmo. Passei de ano agora, né? Então, Então, Leandro? semana 18, última semana de aula para vocês. É a educação ambiental em saúde. Aliás, faltou uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Faltou uma coisa, deixa eu descompartilhar aqui. Mas escrever não pode. Não pode não, Claudinei, não pode. Eu deixei para vocês, lá no material do professor, na semana 18, um arquivo chamado revisão, onde que eu fiz um apanhado dos principais assuntos de cada aula, tá? Então, vocês podem estudar por aquele arquivo também. Ele tem os principais pontos de cada aula. Eu diria para vocês, estudem pelos slides e pelas anotações que vocês fizeram normais, e depois deem uma pincelada lá naqueles slides de revisão, tá bom? Então tem um material lá escolhido com os principais assuntos para vocês sobre revisão. Bom, então vamos continuar aqui com o nosso assunto de educação ambiental em saúde. Extremamente importante. Uma das primeiras coisas que a gente pode perguntar, né? Afinal, o que é educação, né? A gente fala de educação o tempo todo, educação para o futuro, educação das crianças, educação disso, educação daquilo. Mas a palavra educação vem do latim educare. E o que significa isso? Eu gosto de falar muito da etimologia das palavras, da origem das palavras, porque permite a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, educare significa conduzir, liderar, puxar para fora. Alguns de vocês já são professores. Não é isso que a gente faz com os nossos alunos? A gente conduz eles, a gente lidera vocês, a gente puxa vocês para um mundo novo que vocês antes não tinham. Isso que é educação, isso que é educar, a etimologia original, né, da palavra, a origem da palavra que vem lá do latim. E uma coisa muito, 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 muito importante. Todos os seres humanos têm o mesmo potencial. E esse potencial deve ser desenvolvido. Gente, eu até separei aqui que eu gosto de falar uma coisa, eu acho que até comentei com vocês,
Se eu já comentei, vocês vão ouvir de novo, tá? Eu sou professor, pronto. Todo mundo tem capacidade. Ninguém é burro. Ninguém é burro. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Ninguém é burro. Qual é a diferença? É que algumas pessoas tiveram oportunidade de trabalhar essa capacidade e outras não. E outras não. Oh, o professor Klaus tem doutorado, então ele é super inteligente. Eu não sou mais do que ninguém. Só que eu tive essa oportunidade de chegar até no doutorado. Eu tive a oportunidade de fazer um monte de coisa. Eu sempre falo, meu avô paterno, ele era alemão. Alemão lá da Tchecoslováquia. E ele veio no começo do século XX para cá, mais de 100 anos. Uns 115 anos, ele era criança ainda. Ele nunca fez escola. Ele morreu sem saber falar português direito, mas era um homem tão culto. Tão culto. Eu me espelhei tanto nele, para minha vida, mas tanto. Meus pais não fizeram faculdade, mas de longe, meu pai e minha mãe nunca foram burros. Pelo contrário, extremamente inteligentes. E talvez por isso é que eles deram todo o apoio para os filhos fazerem faculdade, mestrado, doutorado, tanto que os 2 filhos são professores, né? Hoje, nós... para desespero do meu pai, os 2 filhos são professores, né? Para continuar pobre o resto da vida. Mas tudo bem, é o que a gente ama. Eu e meu irmão, nós amamos isso. Meu irmão é professor na área de filosofia. Então, assim, gente, todo ser humano tem potencial. Todo ser humano tem inteligência. Alguns tiveram oportunidade de lapidar isso, e outros não. Então a educação é exatamente isso, lapidar aquele diamante bruto e tornar ele um diamante lindo, maravilhoso, com alto valor. Tá? Eu tive uma diarista que uma vez falou assim, seu Klaus, eu sou burra e vou continuar burra. Gente, eu vou falar para vocês, eu tenho um preconceito na minha vida. E é exatamente esse. Eu quase joguei ela pela janela. Mas como assim, professor? Porque não tem gente burra. É isso que eu quero que vocês entendam. A nossa diarista, ela nunca teve oportunidade de estudar. Mas se ela tivesse tido a oportunidade de estudar, ela com certeza teria evoluído bastante. Pouco antes da pandemia, eu estava dando aula para o curso de farmácia, e uma aluna falou isso. Ai, professor, acho que eu sou burra. Eu olhei para ela assim com uma cara de bravo. Não, professor, eu não sou burra, não, eu não sou burra. Que ela sabe que eu não gosto que vocês falem, que ninguém fale isso. E o papel da educação é exatamente isso. Transformar aquele potencial em algo concreto. Isso que a educação faz. E é isso que a gente faz com vocês aqui. A gente transforma esses diamantes brutos da área de saúde, no caso de vocês, psicologia, em psicólogos, né? O educador, o que ele faz? Ele basicamente cria condições. Ele promove situações, cria condições para desenvolver esse potencial. Só que é o seguinte, gente, a educação tem uma característica. Se você não quiser aprender, você não aprende. Você pode ter o melhor professor do mundo, pode estar na melhor universidade do mundo. Você está em Harvard, a melhor universidade do mundo há dezenas de anos, centenas de anos, talvez. Mas se o aluno não quer aprender, não adianta ter o melhor professor, não adianta estar na melhor universidade. A educação depende da adesão voluntária, aquela pessoa precisa querer aprender. Ela precisa querer incorporar. Não depende de quem a propõe. A educação não depende do professor. É claro que o professor cria condições, ele facilita. Mas mesmo que você tenha o professor mais legal, mais fantástico da face da Terra, se você não quer aprender, você não aprende. Isso é uma característica única da educação.
O Aziz Abzaber foi um grande geógrafo brasileiro, conhecido no mundo inteiro. Aliás, o Brasil teve grandes geógrafos. Ele já faleceu, infelizmente, mas ele dizia assim que, puxando um pouco mais específico, dentro da educação, a educação ambiental. O que é a educação ambiental? Partindo da grande ideia da educação, ele diz que a educação ambiental, ela reformula comportamentos. Ela recria valores perdidos, ou valores que nunca foram alcançados. A educação ambiental, segundo a Abzaber, ela tem como característica básica fazer com que a pessoa reflita, raciocine constantemente sobre o papel e o destino do ser humano no planeta, frente aos recursos naturais e ao futuro do planeta. É para isso que serve a educação ambiental. Para fazer com que a gente aumente o nosso conhecimento e, com isso, a gente mude o nosso comportamento. Principalmente, comece a refletir. A gente também pode dizer que é o ramo da educação que faz a disseminação do conhecimento sobre o meio ambiente. E, a partir daí, só a partir desse conhecimento é que eu posso preservar o meio ambiente. É que eu posso utilizar de forma sustentável os recursos naturais. Olha que legal! Eu vou disseminar o conhecimento. E é o conhecimento que vai fazer com que as pessoas protejam o meio ambiente. Uma outra definição é a preparação das pessoas para a vida enquanto membros da biosfera. Biosfera, se lembram? É o conjunto de seres vivos do planeta e suas inter-relações. Isso é biosfera. A gente é só um ponto da biosfera. Então a gente precisa aprender a como lidar com outros organismos da biosfera. Isso é educação ambiental. A gente ainda pode dizer que é a forma como você aprende sobre o meio ambiente para compreender, para apreciar, para saber lidar e para manter os sistemas ambientais. Tem uma outra definição de educação ambiental, gente, que é o processo de reconhecimento dos valores e clarificação de conceitos relacionados ao meio ambiente, objetivando o desenvolvimento de habilidades, modificando as atitudes, para entender e apreciar o que ocorre entre o ser humano e todo o restante. Então, pegando todos esses conceitos, o que é educação ambiental? A gente pode dizer que é levar aquele conhecimento até as pessoas, fazer com que elas reflitam sobre o papel delas no meio ambiente e assim mudem seu comportamento, sua atitude em relação ao meio ambiente. De nada na educação ambiental vale somente levar o conhecimento. O âmago da educação ambiental é mudar atitudes, mudar comportamentos. Professor, é isso que o senhor está fazendo conosco agora. Quem que era que não separava o lixo, hein? Quem que era, hein, Janeide? Quem que era que não separava o lixo em casa e agora está separando? Hein, gente? Não querem se acusar agora? Não, era eu, agora já estou fazendo. Olha, exatamente isso. Eu fiz educação ambiental até agora com a Janeide e ela nem notou. Eu apresentei coisas para a Janeide. E o que a Janeide fez? Ela apreendeu, pegou para si aquele conhecimento e começou a refletir. Isso é educação ambiental. Eu levar o conhecimento e a pessoa pegar aquele conhecimento e refletir. Pensar sobre aquilo. Raciocinar sobre aquilo. Isso é educação ambiental.
Então, olha só, Janeide, nossa última aula de hoje foram todas as outras aulas, né, na verdade, né? Esse que é o processo que a gente fez com vocês até agora. E é um processo que vocês também têm que fazer com as outras pessoas. Já vou mostrar para vocês. Mas já vão levantando a lebre, já vão levantando a questão, tá? Educação ambiental é extremamente importante. Mas como eu falei, não adianta nada eu propor educação ambiental se a outra pessoa não quer receber esse conhecimento. A educação em geral, e entra a educação ambiental nisso, ela coloca como condição primordial a outra pessoa querer receber esse conhecimento. Então, vocês todos quiseram receber esse conhecimento até agora. Por isso que vocês pegaram todos esses assuntos que a gente falou até agora, raciocinaram, pensaram, refletiram e estão colocando em prática. Nossa, quer uma aula mais prática do que essa? Eu estou explicando o que é educação ambiental, mostrando tudo o que aconteceu com vocês até agora nesse bimestre. Exatamente tudo o que aconteceu com vocês nesse bimestre. É uma aula hiper prática. Hiper prática. Pensem nisso. Né? Pensem nisso. Mas a educação ambiental, ela prevê algumas coisas. Ela necessita de algumas coisas. Entre as coisas que a educação ambiental coloca, tem os objetivos. Então, a gente, como qualquer outra coisa, como qualquer outra ação do ser humano, a gente precisa de alguns objetivos. Primeiro, informar. A gente leva a informação para as pessoas. Daí, a gente conscientiza as pessoas. O que é conscientizar? É mostrar para a pessoa que aquilo é importante. É importante para a vida dela, é importante para o planeta, é importante para os filhos, para os netos, bisnetos e etc. E daí, a partir da conscientização, a gente sensibiliza. Daí a pessoa traz aquilo para o seu dia a dia, traz aquilo para a sua vida, e ela vai começar a propagar, disseminar aquilo. Ela não vai pegar mais só para ela. Quando a gente chega nessa fase de sensibilização, ela não vai pegar aquele conhecimento, aquela ideia, aquele raciocínio só para ela. Ela vai começar a disseminar aquilo. E daí, a partir daí, tem o que a gente chama de mudança de atitude. Então, olha só as fases. Eu tenho uma informação, vou me conscientizar que aquilo é importante, a partir da conscientização eu me sensibilizo e mudo a minha atitude. Só que a atitude, para ser mudada, ela precisa de uma habilidade individual, quer dizer, a pessoa tem que ter uma certa capacitação para a sua própria atitude, e daí o que pode interferir? Não a capacidade intelectual dela, mas a condição psicológica dela. Ela tem que ter uma capacidade de avaliação, avaliar o que está acontecendo em volta dela, se aquilo é certo ou errado. Isso todos têm. E tem que ter uma participação ativa. Daí isso depende muito dela. Assim, significa que mudei a minha atitude. E essa mudança, então, depende da habilidade individual, da capacidade que ela tem de avaliar tudo que ocorre em volta dela e da vontade de participar ativamente. A atitude só muda nessas condições. Gente, a educação ambiental hoje é tão importante, que sabiam que tem uma política nacional de educação ambiental? A Lei 9795 de 1999. Acho que foi governo Fernando Henrique ainda, foi antes do Lula. O Lula entrou em 2000 ou 2002, eu acho, a primeira vez.
E lá no artigo primeiro fala, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem, prestem atenção, deixa eu pegar meu marca-texto aqui, constroem valores sociais, constroem conhecimentos, constroem habilidades, constroem atitudes e constroem competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Aliás, esse último trecho do primeiro artigo, deixa eu marcar, esse último trecho do primeiro artigo da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental faz parte do artigo 285 da Constituição Brasileira, que fala sobre o meio ambiente. É bem assim que está escrito lá. Então, olha só, entende-se por educação ambiental construir valores sociais, quer dizer, coletividade, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. E ele vai mais adiante. A Política Nacional da Educação fala dos principais orientadores da educação ambiental. Quer dizer, o que você precisa começar a pensar em relação à educação ambiental? Primeiro, integração e estabelecimento de parcerias, tanto a nível local, nacional, como internacional. O que significa? Você não faz sozinho educação ambiental. Você precisa dos outros professores, de outros profissionais, de outras situações. Você não faz sozinho. Segundo ponto, respeito à pluralidade e diversidade cultural do país. Se em um lugar eles transmitem os conhecimentos de uma forma, eu vou fazer educação ambiental daquela forma. Se em outro lugar eles falam um dialeto, tem outra maneira de falar, eu vou transmitir educação ambiental na forma deles. Se tenho um componente étnico muito forte, eu vou utilizar desse componente étnico. Eu tenho que respeitar as pessoas. Não adianta a educação ambiental ser imposta em um modelo geral. Ela tem que respeitar a pluralidade, diversidade das pessoas no nosso país. E o nosso país é muito grande, tem uma diversidade cultural gigantesca, né? Um outro orientador da educação ambiental é a continuidade do processo educativo e sua permanente avaliação. Daí eu até vou sair aqui do compartilhamento, que eu quero relembrar, talvez alguns de vocês se lembrem, quando começou o programa de lixo que não é lixo, aqui em Curitiba. Né? O lixo, família Folhas e tal, foi em 1989, quando começou a reciclagem de lixo em Curitiba, com o Jaime Lerner, né, que faleceu há pouco tempo atrás. E por que deu certo isso? Porque a minha geração, uma geração mais nova do que a minha, pegaram um programa intensivo de educação ambiental. E um programa feito para Curitiba, pensando nos curitibanos, na característica dos curitibanos. Né? A base dos habitantes de Curitiba é europeia. Então, eles sabiam como lidar com esse grupo étnico, esse grupo cultural. É claro que você vai fazer no Nordeste, em São Paulo, no Rio, no Norte, você vai fazer de formas diferentes, respeitando a origem de cada um desses grupos. E então eu estava falando que a minha geração, uma geração mais nova, eu tinha 20 anos quando começou, eu já estava me formando como adulto, né? Com pensamento próprio e tudo, mas eu já fui influenciado bastante. Hoje eu sou fanático em separar lixo. Não é só porque eu trabalho com o meio ambiente, é por causa daquele programa de educação ambiental. Quem viveu aquela época sabe cantar a música da família Folhas, né? Quem viveu aquela época sabe cantar. Isso fazem quantos? 32 anos. 32 anos. E a gente ainda sabe cantar a musiquinha
da família Folhas. O meu filho sabe cantar a música lá de um programa que a polícia ia lá no colégio sobre drogas, como é que é? Proerd. Proerd, exatamente. Exatamente. Meus filhos sabem cantar ainda. Já fazem, sei lá, quase 10 anos que meu filho fez e ainda sabe cantar. Então, é você mexer de forma correta, com as pessoas corretas, no tempo correto. Mas a educação ambiental, assim como a educação em geral, ela não pode parar. Ô, Leandro, você está me deixando brabo hoje, viu, Leandro? Ô, Leandro! O Leandro tá me provocando, vocês estão vendo, né? Bom, gente, falando sério agora, eu tô brincando. O Leandro tá pegando meu pé. Bom, mas falando sério, a educação ambiental, assim como a educação em geral, ela tem que ser contínua. Tem gerações de curitibanos que não separam lixo como eu separo, por exemplo. Que não pegaram aquela família Folhas e não foram sensibilizados. Sensibilizados. Primeiro vem a informação, depois vem a conscientização, depois vem a sensibilização. Então tem muita gente, por quê? Porque o programa de educação ambiental em relação à reciclagem parou. Quem viveu aquela época lá de 89, 90 e vive agora, parece que não falam nada de reciclagem de lixo em Curitiba. Porque era o tempo todo reciclagem. E aquela geração continua. Algumas vezes nem pensa, já vai fazendo, já vai separando. Por quê? A gente mudou de atitude. A gente passou da informação para a conscientização, para a sensibilização, e isso fez com que a gente mudasse de atitude. Viu? Por isso que a Janeide não separava lixo. Né? Agora, desde maio, falando toda semana sobre o meio ambiente, viu? O que aconteceu com a Janeide? Informação, conscientização, sensibilização, e agora a Janeide mudou de atitude. Ela passou por todas essas fases. Por isso que a Janeide mudou de atitude. Desculpa te usar como exemplo, tá? Mas é um ótimo exemplo, Janeide. Para a aula de hoje é um maravilhoso exemplo. E um exemplo de sucesso, diga-se à parte, né? Um exemplo de sucesso. Então, esses são os principais pontos que a gente tem que tomar cuidado, os orientadores que a gente tem que tomar cuidado quanto à educação ambiental. Outra coisa, a educação ambiental ela é sempre multi, inter e transdisciplinar. Quer dizer, todo mundo tem que fazer educação ambiental. Professor de matemática, professor de genética, professor de sei lá mais o que, tem que fazer educação ambiental pela legislação brasileira. Não precisaria ter uma disciplina de educação ambiental. Ela tem que ter um enfoque sistêmico, quer dizer, pegar tudo, não se focar em uma coisa só. Educação ambiental é mudar a atitude das pessoas. Informação, conscientização, sensibilização e mudança de atitude. Então, ela tem que pegar tudo, a vida inteira, todos os aspectos. Falar só de canudinho plástico não é fazer educação ambiental, gente. Me desculpem, não é. Não é. Falar só de sacolinha de supermercado não é fazer educação ambiental. Agora, se a gente mostrasse, conscientizasse, sensibilizasse as pessoas para a importância do meio ambiente, você nem precisaria falar de canudinho plástico, de sacola plástica. A pessoa já vai saber o que fazer. E, por fim, é a mudança da ética das pessoas. É a construção social de novos valores éticos. A minha ética antiga vai ser esquecida. Eu tenho uma nova ética. Como que eu vou me relacionar com as pessoas e com o meio ambiente nesse novo ponto de vista? Nessa nova atitude, nessa nova ética. Gente, a ética, ela é sempre construída, tá? O que é natural de uma população são os seus valores morais. Isso é natural de uma população.
mas a ética é construída a partir desses valores morais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma nova ética. E a educação ambiental tem algumas características bem legais, bem importantes, e que a gente tem que ter em mente. É um processo dinâmico integrativo. Ele sempre está mudando e nunca acaba. E ele tem que integrar as pessoas. Tem que trazer as pessoas para dentro. A educação ambiental deve ser inovadora e construtiva, usar novos métodos, mostrar novas maneiras para as pessoas, para levar até elas a informação, a conscientização, a sensibilização e, finalmente, a mudança de atitude. Por isso mesmo, a educação ambiental tem que ser transformadora, tem que mudar as pessoas, mudar a atitude das pessoas e participativa. Eu só mudo as pessoas se elas participarem. A educação ambiental tem que ser abrangente e globalizadora, quer dizer, pegar todos os aspectos da vida das pessoas e mostrar para as pessoas que não é só uma questão local, que a gente faz parte de um grande planeta onde tudo se interrelaciona. A educação ambiental tem que ser contextualizada, tem que mostrar no dia a dia das pessoas a importância do meio ambiente. Tem que mostrar por que o rio não pode ficar poluído, porque a gente vai pegar doença. Por que os resíduos, o lixo não pode ser jogado em qualquer lugar e assim por diante. E educação ambiental tem que ser crítica. Estamos fazendo certo? Eu, como pessoa, estou fazendo certo? Os meus governos, municipal, estadual, federal, estão fazendo certo? Mas não adianta só criticar os outros, não, tá? A educação ambiental prevê a autocrítica também. Eu faço parte da sociedade. Eu faço parte do governo. O governo é eleito pelo povo, eu sou do povo. Então, mesmo que eu não tenha votado no governo, eu coloquei também o governo lá. E como eu falei para vocês, a educação ambiental tem que ser permanente. Toda hora a gente tem que lembrar as pessoas para isso. E ética. Né? Ética, principalmente. Não adianta fazer educação ambiental e enganar as outras pessoas em algumas coisas. Deixa eu interromper aqui, eu vou falar um negócio bem sério agora com vocês, até me ver a cabeça agora. Eu adoro cachorro. Tenho cachorro resgatado, tenho cachorro de raça. Eu adoro cachorro. Vocês sabem disso, já falei para vocês. Amo cachorro. Tenho agora, que deve ter uns 14, 15 anos, ele veio parar na frente da minha casa semi-morto. E agora ele, 2 semanas atrás, tirou pela 3ª vez um tumor. Ele toma 9 comprimidos, não, 9 não. 7 comprimidos por dia porque ele tem um problema do coração. Eu adoro o cachorro. Mas a gente teve, nas 2 últimas legislações da Câmara de Vereadores em Curitiba, 2 vereadoras eleitas pela causa animal. E as 2 perderam o mandato por causa de rachadinha. Pegavam o salário dos funcionários. Uma delas foi presa. Presa, atrás das grades, fisicamente falando. Qual que é a mensagem que isso traz para o movimento de proteção animal? Tem muita gente boa no movimento de proteção animal. Muita gente boa. Mas qual é a mensagem que traz para o cidadão comum que não pensou nisso? Que o movimento de proteção animal desvia dinheiro. Isso é ser ético? Imagine um padre, um pastor, que vai lá na igreja e prega um monte de coisa e tem uma vida totalmente diferente, escondida. Isso é ético? Então a educação ambiental tem que ser ética. O que eu prego para as pessoas eu tenho que viver.
Por isso que aqui em casa, não é por causa disso, né? Mas eu vivo gestão ambiental na minha casa. Eu vivo gestão ambiental na minha casa, todos os dias. Não é só separação de lixo, eu tenho água de chuva, eu tenho vermicompostagem para resíduo orgânico, eu não uso veneno aqui em casa, raríssimas vezes. Eu tenho várias frutíferas aqui em casa, para os passarinhos. Então, a gente tem que viver aquilo que prega, a gente tem que ser exemplo. Isso é ser educação ambiental de forma ética. Vocês têm que prestar muita atenção nisso, tá? Continuando aqui, só deixa eu voltar o slide para vocês. Continuando, a educação ambiental deve buscar valores que levem a gente a viver de forma harmoniosa com o meio ambiente, com todas as espécies. A educação ambiental serve para analisar criticamente o tal do princípio antropocêntrico, ser humano, cêntrico, centro de tudo. Por que a gente tem tanta destruição ambiental? Um uso tão inconsequente dos recursos naturais, da água, por exemplo. Por quê? Porque nós nos colocamos como centro de tudo. E uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender e tem que levar para as outras pessoas, é que nós somos um ser vivo como qualquer outro no ambiente. Qual é a nossa diferença? É a nossa capacidade intelectual. A gente consegue transformar a paisagem em larguíssima escala. Nenhum outro ser vivo consegue. Mas essa é a nossa única diferença. E a gente tem que sair, na educação ambiental, a gente tem que sair do centro. E tem que começar a pensar em todo o resto que está em volta. Nós não somos o centro de tudo. Nós não somos o centro do universo. A educação ambiental tem que mostrar isso para as pessoas. E só a partir disso é que você começa a prestar atenção em não poluir tanto o meio em volta. Se você pensa que você é o Deus de tudo, você joga lixo em qualquer lugar. Você faz qualquer coisa. O resto que se dane. Eu sou o principal. Agora, se você começa a ver que você não é o centro de tudo, que existe uma série de organismos, fenômenos climáticos e tudo mais que ocorrem, que já ocorriam antes do ser humano, que vão continuar ocorrendo depois do ser humano, daí você começa a dar importância para o resto do meio ambiente. Você começa a dar mais atenção para o resto do ambiente. Isso é extremamente importante. Sair um pouco desse antropocentrismo que a gente vive no nosso dia a dia. Continuando aqui. Professor, mas como que eu posso usar isso dentro da área de saúde? E eu quero terminar a aula de hoje mostrando alguns exemplos para vocês. Eu vou mostrar 2 trabalhos científicos. Primeiro, de Mesquita e colaboradores, material de educação ambiental como estratégia de prevenção da leptospirose para uma comunidade urbana reassentada. Foi publicado em 2016 nos Cadernos de Saúde Coletiva, uma revista muito boa aqui do Brasil, tá? Veja só, ele não está falando de educação ambiental em geral, ele está falando de educação ambiental ligada a um problema específico de uma população. É uma comunidade urbana que foi reassentada, morava em outro lugar, foi levada para um segundo lugar e começou a ter muito problema de leptospirose. Leptospira, um micro-organismo que eu já vou mostrar para vocês como é o ciclo da leptospirose, mas que pode atingir o ser humano com problemas extremamente sérios. Então, a primeira coisa que eles fizeram, até no artigo, no trabalho, é mostrar o que é leptospirose, né? Ela é comum, é uma doença comum em locais urbanizados, sem saneamento básico, ela está muito ligada ao esgoto. E descreveram o objetivo, né? Que foi conhecer os riscos ambientais à saúde dos moradores de um novo reassentamento urbano, identificando problemas e construindo possíveis soluções concretizadas no material de educação ambiental
com as demandas específicas encontradas nessa comunidade. Então, a leptospirose é uma doença que está ligada à falta de tratamento de esgoto. Principalmente quando eu tenho esgoto a céu aberto, ou esgoto jogado no solo, coisas assim. Então, a equipe de pesquisadores foi nesse reassentamento urbano e procurou saber quais que eram os principais problemas ambientais que poderiam causar danos à saúde das pessoas. Eles identificaram esses problemas e construíram soluções. Mas a estratégia deles para construir as soluções não é só fazer esgoto, fazer isso, fazer aquilo. É mostrar para as pessoas aquele problema e como elas podem evitar aquele problema. Então, a estratégia deles foi construir um material de educação ambiental. Lembre-se, informação, conscientização, sensibilização e mudança de atitude. E um material de educação ambiental, ele serve para isso. Ele vai levar a informação que vai começar a dar início ao processo de conscientização, sensibilização e mudança de atitude. Eles fizeram isso através de entrevistas domiciliares, foram na casa das pessoas, perguntando sobre hábito e costume das pessoas com relação aos cuidados com animais de estimação, principalmente cães, presença de animais sinantrópicos, animais do ambiente externo dentro de casa, e como eles faziam o manejo de resíduos sólidos. Então eles perguntaram, você tem cachorro? Você tem gato? Como que você trata teu cachorro, teu gato? O que tem dentro da tua casa? Tem rato? Tem mosquito? Tem mosca? E o que você faz com o teu lixo? Né? Vai para onde? Você joga no meio da rua, leva em algum lugar, etc. E só para complementar, eles fizeram amostras de sangue em cães, foram 142 amostras, para sorologia antileptospira, para ver se os cães têm ou já tiveram leptospirose. Bom, esse é o ciclo de vida da Leptospira interrogans, né? A principal leptospira que chega no ser humano. O principal meio de chegar é através da água. Então, quando o ser humano, vou pegar até uma outra cor aqui. Deixa eu ver. Verde. Quando o ser humano, ele tem contato com água contaminada. E a leptospira, ela pode ser intermediada por ratos, por cães ou por outros animais de produção. O principal hospedeiro da leptospira é o rato, tá? Não é nem o cachorro. Qual é o problema do cachorro? Ser mordido por rato. Esse é o problema do cachorro. E daí a leptospira, ela sai de duas formas. Sai na urina, tanto do rato, quanto do cachorro, quanto de animais de produção, né? Ou ela sai pela mordida de um rato. Mas, professor, tem gente que é mordida por rato? Tem. Muita gente. Os ratos, eles são muito, como eu vou dizer, silenciosos e cuidadosos. E eles vão experimentando. Não é o principal meio. O principal meio para transmitir a leptospira é a urina, tá? E principalmente a urina de rato, tá? Por exemplo, quando tem aquelas inundações, enchentes, choveu muito, o pessoal sai sem chinelo, sem sapato, sai com bermuda, calção e entra na água assim. Aquela água pode ter leptospira. Da onde? Principalmente urina de rato. Porque os ratos, quando ficam com medo, eles urinam bastante. Começa a encher, eles ficam com medo, urinam, e daí saem nadando, e saem urinando. Daí a leptospira, ela se espalha, se dissemina muito fácil, chegando até o ser humano. Tá? Daí o cachorro pode pegar,
mas o cachorro não é o principal intermediário hospedeiro da leptospira, é o rato, assim como outros animais de produção. Então, através dessas perguntas, eles souberam quais eram os principais problemas ambientais e o que isso poderia trazer de risco para aquela comunidade. E construíram um material educativo para dar respostas, orientações a esses problemas que foram colocados pela própria população. Eu coloquei aqui para vocês, aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo tem um hiperlink, espero que esteja funcionando, mas vocês podem só digitar isso no Google, Educação Ambiental para a Comunidade do Conjunto Habitacional Porto Novo. E deem uma olhadinha. Eu separei aqui 2 páginas, né? Eles colocaram até o resultado das perguntas aqui, mas eles colocaram de uma forma muito lúdica, né? Olha só os bichinhos, nem sei, isso daqui deve ser um carrapato, provavelmente. Eu nem sei o que é, porque os carrapatos são aracnídeos, né? Parentes das aranhas, e todos têm 4 pares de pernas, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, isso provavelmente é um carrapato. E isso é um inseto qualquer, né? Faltou ainda um par de pernas aqui. Mas isso tem antena, e todo inseto tem 3 pares de pernas, né? Eles colocaram até de uma forma lúdica, né? E colocaram as respostas aqui, tá? Aqui é outro resultado que eles encontraram e tudo mais. Mas assim, esse material aqui, ele é muito mais do que dos pontos que eu coloquei aqui. Só coloquei alguns para ilustrar para vocês. E daí tem que um grupo especializado, junto com esse manualzinho, junto com esse material, levar até as pessoas e mostrar. Este material é informação. A partir desse material é que eu consigo fazer a conscientização, a sensibilização e a mudança de atitude. Por exemplo, um grupo de educadores ambientais levar esse material e fazer teatrinho, ir na casa das pessoas e mostrar, olha, esse bicho, tá vendo? Ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Tá vendo onde que esse bicho fica? Ah, você tem que fechar esses buracos. E assim por diante. Então, essa é a primeira etapa. Essa etapa de informação. A partir daí, eu tenho que fazer conscientização, sensibilização, que vai resultar em mudança de atitude. Tem um outro trabalho de Bezerra e colaboradores, Educação Ambiental e Enfermagem, uma integração necessária para a educação ambiental e enfermagem. Opa, eu repeti ali. Eu repeti aqui. Esse pedaço não tem, gente. Já vou até... Não sei por que saiu repetido, que estranho. Vou até... riscar aqui. Foi publicado na Revista Brasileira de Enfermagem em 2010. Qual o objetivo desse trabalho? Era refletir sobre a promoção da saúde ambiental e saúde humana. Promover ações educativas em saúde ambiental ligado à enfermagem. E fazer a educação em saúde. O primeiro lugar era a promoção da saúde ambiental e humana. Então, quando você fala em promoção da saúde, você fala em um estilo de vida mais saudável, né? Deixa eu até pegar minha caneta. Um estilo de vida mais saudável. E como você vai conseguir chegar nesse estilo de vida mais saudável? Ações que contemplem alimentação de qualidade, moradia, educação, interação do ser humano com o meio onde ele vive, um ambiente mais saudável, né, que vai levar à saúde, tá? E isso acaba se tornando uma medida norteadora, do ponto de vista político, assistencial e educacional. E isso vai conseguir transformar as pessoas. Então, eles mostraram nesse trabalho que para promover a saúde ambiental,
para promover a saúde humana, você precisa de um estilo de vida mais saudável. Alimentação, moradia, educação, interação do ser humano com o meio ambiente. E a partir daí, sabendo disso, você pode fazer uma série de ações educativas em saúde ambiental. Lembrando, está lá na Política Nacional de Educação Ambiental. Educação ambiental é multidisciplinar. Então, ela pode e deve entrar na vida das pessoas por diferentes formas. Pela matemática, pela química, pela biologia, pela vida de cada um e assim por diante. Mas todas essas formas têm que ter uma convergência, integrando problemas socioambientais com a prevenção e a solução. Integração dos problemas com a prevenção e a solução. Para chegar lá, a gente tem que ter uma metodologia, tem que ter ações que favoreçam o trabalho em equipe e a formação de condutas conscientes. Como que a gente vai chegar lá? Como que a gente vai fazer essas ações educativas em saúde ambiental? Trabalho em equipe e formação de condutas conscientes. Isso tem que estar ligado a valores pessoais: respeito, solidariedade, prudência e cidadania. Olha só, o que é isso? O que é isso? Ética. O que são esses valores pessoais? Ética. O que é respeito? Ética. O que é solidariedade? Ética. O que é prudência? Ética. O que é cidadania? Ética. Um ponto extremamente importante da educação ambiental. Como eu me relacionar? Quais são os meus valores pessoais que se relacionam com as outras pessoas? Que se relacionam com o ambiente em volta? E assim por diante. Então, esses autores colocaram muito bem. Eu só consigo fazer educação ambiental através de ações educativas. Essas ações têm que ser multidisciplinares, tem que ter trabalho em equipe e tem que formar condutas conscientes. E essas condutas conscientes eu só formo a partir dos valores pessoais, a partir da ética. Como respeito, solidariedade, prudência e cidadania. Se eu não tenho isso, eu não tenho uma conduta consciente. Eu não tenho conscientização. Eu não tenho sensibilização. E eu não tenho mudança de atitude. E a enfermagem, assim como a psicologia, assim como a biomedicina, assim como a farmácia, assim como a medicina, assim como a nutrição, a enfermagem, como uma profissão educadora, ela deve se inserir nesse campo de atuação, através de ações. E essas ações têm que capacitar as pessoas, de tal modo que elas se empoderem. Empoderamento é uma palavra na moda, né? Mas o que significa empoderamento? Ela ter a capacidade dela fazer por ela mesma. Não é ser presidente da República. Empoderamento é ela fazer por ela mesma. Sem esperar os outros fazerem, sem depender dos outros. Isso é empoderamento. Isso é autonomia. E as profissões na área de saúde, de novo, não só a enfermagem, tem que proporcionar nessa ação educadora uma reflexão crítica. E só essa reflexão crítica vai mudar o comportamento das pessoas em relação à saúde ambiental. Então, quando a gente está falando de um profissional da área de saúde trabalhar ações para a educação em saúde, para a educação em saúde ambiental, a gente está falando do desafio de capacitar as pessoas a agirem de forma ecologicamente correta, menos impactante. Tá? Isso é extremamente importante.
extremamente importante. Gente, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que vocês fazem parte da educação ambiental. Eu tenho falado, desde a nossa primeira aula, que uma das grandes metas da disciplina é vocês verem que a saúde da pessoa, e eu não estou falando só de saúde física, vocês sabem que eu estou falando de saúde mental também, né? A saúde das pessoas, ela também é reflexo do que ocorre em volta delas. Tá? Não estou falando isso desde a primeira aula. Assim como vocês vão analisar uma pessoa pensando no que ocorre em volta delas, vocês têm o dever de mostrar para as pessoas a importância do que ocorre em volta delas. Não adianta nada vocês tratarem uma pessoa, ela voltar para o mesmo sistema, ela vai continuar naquele vício. Vamos pegar da psicologia, tantas pessoas se relacionam com pessoas chamadas tóxicas, né? E daí a pessoa vai se anulando, anulando, anulando. Daí você começa a tratar a pessoa, só que ela volta todo dia para outra pessoa lá. Para a mesma toxicidade. Adiantou vocês tratarem essa pessoa? Adiantou vocês refletirem, vocês conseguirem enxergar tudo que ocorre com ela, se ela volta para a mesma? Isso vocês têm que aplicar em tudo, inclusive na relação do ser humano com o meio ambiente em volta dele. Gente, eu já comentei com vocês que tem uma nova área da psicologia, alguns psicólogos até não concordam, mas tem outros que trabalham bastante isso, que é a psicologia ambiental. Mas não a psicologia ambiental levando em conta o termo estrito de ambiente, que é, por exemplo, a minha casa e tal. Eu estou falando de psicologia ambiental da relação do ser humano com todo o meio ambiente em volta dele, tá? É uma área muito interessante. Eu não sou psicólogo, mas já falei para vocês que há alguns anos tenho estudado isso, porque eu acho extremamente interessante. Extremamente interessante. É claro que eu nunca vou chegar ao nível de abstração em psicologia ambiental como vocês alcançam, né? Porque vocês são especialistas nisso. Mas é uma área que vale a pena vocês estudarem cada vez mais. E daí a educação ambiental dentro da psicologia está muito ligada à psicologia ambiental. Eu vou reconhecer os problemas primeiro, psicologia ambiental. Depois eu vou desenvolver ações para levar informação, conscientização, sensibilização e mudança de atitude. Esse é o processo que ocorre em educação ambiental. E é isso que vocês, como psicólogos, têm que começar a prestar atenção a partir de agora. Educação ambiental não é só para educador ambiental. Educação ambiental é para mim, é para vocês, é para qualquer um. Quando eu vejo uma pessoa jogando lixo no chão, eu falo, olha, esse lixo pode causar isso, pode causar aquilo. O que eu estou fazendo? Eu estou levando a informação para a pessoa. Eu estou começando o processo de educação ambiental. Por isso que a gente fala que educação ambiental é intertransdisciplinar, multidisciplinar. Não tem uma coisa só educação ambiental. Ela está em tudo e faz parte da vida profissional e da vida pessoal de vocês também. Tá? É muito interessante. É muito interessante. Eu conheço psicólogos que trabalham com educação ambiental. Porque eles trabalham principalmente como é a aquisição desse conhecimento e como é o processamento desse conhecimento para chegar à conscientização, sensibilização e mudança de atitudes, tá? Então, é uma área que é bem interessante. Gente, pergunta. Pode falar. Você podia falar inglês também, Juliana. Esperando aqui, ó. Não, pessoal, acho assim, a partir do momento que cada um de nós que está aqui, né, assim como para mim foi um primeiro momento dessa introdução de aula de saúde ambiental,
partir do momento que a gente teve essa informação, de alguma maneira se conscientizou, se sensibilizou, a gente vira agente de transformação. A gente tem essa obrigação, né? E como fazer isso, se não começando pelo exemplo? É o exemplo que transforma, né? Assim como a Janeide disse que veio, essa época morava no Rio, precisou. Eu tenho 21 anos de casada, morei em vários lugares, moro em Curitiba há 6 anos e só comecei a separar lixo aqui em Curitiba, porque realmente aqui é muito forte. Então, precisou eu ver outras pessoas fazendo, mas como você disse que não se fala mais tanto, mas é uma coisa que está muito enraizada em quem mora aqui. Então, uma coisa que vai passando de um para outro, né? Eu não vivi a época das propagandas, da musiquinha, mas eu conheci quem viveu e, de alguma maneira, eu fui impactada por isso. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, que a sua aula deixou, sabe? Esse olhar além. A Adriane está falando que viveu a música. Ah, Adri, você é velhinha. Canta, Adriane, canta. Vamos ver se tem coragem. Eu só canto se o senhor cantar comigo. Ah, não. Adri! Vocês vão ter pesadelo uma semana se eu cantar. Eu acho super válido vocês fazerem uma dupla agora e cantar uma musiquinha pra gente. Ainda mais pra mim, que não era nem nascido nessa época. Eu duvido a Adri cantar, duvido. Não, a minha proposta eu já fiz. Não, eu não vou cantar, gente. Não. Melhor não. Professor, última aula vai amarelar? Vou. Já amarelei. Então é isso, professor. Eu lembro, assim, bem na parte que falava assim, ó, lixo que não é lixo, separe. Não vai pro lixo. Separe. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo, separe. Daí aparecia a família Folha lá, então foi uma campanha muito forte nas escolas. Eu devia estar no primeiro ano, eu acho, na primeira série, né? Bem forte. E comigo foi o contrário, Ju. Eu fui pro Rio, e aí eu segurando o lixo na mão, né? Daí eu fui colocar na bolsa. A mulher, por que você está colocando lixo na bolsa? Eu falei, para jogar no lixo. Ela, não, pode jogar aí, depois alguém passa e pega. Eu falei, não, moça, nossa, aquilo me deu um mal-estar, um negócio ruim. Aí ela falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não. Ela falou assim, você não é daqui da região de cima, né? Daí ela falou assim, você deve ser gaúcha, porque o pessoal acha que gaúcho, paranaense e Catarina é tudo a mesma coisa, né? Eu já morei em São Paulo, eles falam, vocês do sul. Eu falei, vou começar a chamar vocês, vocês do sudeste. Então, é mineira, carioca, tanto faz. Aí eles não gostaram. Mas, assim, esse choque de cultura, mesmo em coisa tão, entre aspas, simples, né? Que é a questão do lixo, ela não pode jogar aí. Eu falei assim, vai ficar guardando lixo na bolsa? Assim como o pessoal lá de casa, minha família, coisa e tal, quando vem para cá, eu tenho que ficar em cima. Porque, assim, para mim já não rola, cara. Tu não vai pegar uma lata de leite condensado, não vai, pelo menos, ali jogar uma aguinha, você não vai jogar no lixo comum. Então, aí minha mãe, quando tá aqui da última vez que ela ficou mais tempo, ela já... Minha filha, isso aqui é onde, mãe? É aquele lixo ali. Então, assim, a gente tem essa obrigação, sabe? A gente começa dentro da nossa casa, e aí os nossos filhos vão levar para o círculo deles, e assim a gente vai virando um agente de transformação. Eu acho que você foi muito feliz nesse termo, agente de transformação. Mas eu quero que vocês vão mais longe, eu quero que vocês usem isso na profissão de vocês. Eu quero que vocês compreendam que isso não está separado da profissão de vocês. Tem o ponto de vista acadêmico, científico, digamos assim, que é estudar como que o ser humano ele se relaciona, se comporta em relação ao ambiente em volta dele, que é a psicologia ambiental, e como que a gente pode usar isso na psicologia, na educação ambiental, mas vocês fazerem educação ambiental. E isso é um ponto importante, sabe? De novo, o processo saúde e doença, ele é muito dependente da relação do ser humano com o ambiente onde ele vive. O que ele faz com aquele ambiente e o que o ambiente faz com ele. Então, o processo saúde e doença tem esse ponto, essa ligação muito forte. A gente vê, estamos na pandemia de SARS-CoV-2. Como foi a pandemia? Passou,
de um animal selvagem, provavelmente um morcego, para o ser humano. Lá na Amazônia, gente, eu garanto para vocês que tem milhares de vírus extremamente mortais. Mas por que não nos atingiu ainda? Por que a gente não chegou nesse nível de interação com o meio, como é na China, que tem 1,5 bilhão de habitantes, e uma área um pouquinho maior que a do Brasil. Quer dizer, lá é muito mais fácil o ser humano entrar em contato com o meio, desmatar, se alimentar de um animal selvagem, essas coisas, e daí qualquer coisa pular pro... A AIDS foi assim. A AIDS surgiu de animais selvagens, provavelmente chimpanzé, que lá nos rincões, lá no meio da mata, na África Central, entraram em contato com seres humanos, e daí pulou para o ser humano, e se adaptou no ser humano. Então, eu estou dando exemplos práticos, gente, para exatamente a partir desses exemplos, vocês começarem a raciocinar, a refletir dessa ligação do ser humano com o meio ambiente, do processo saúde e doença. O processo saúde e doença, ele não é exclusivo do ser humano. Ele depende de uma série de fatores com o meio em volta dele. E psicologicamente também. Psicologicamente também. Tem algumas doenças psicológicas, alguns problemas psicológicos que são internos. Provavelmente dificuldade em sinapses, processos bioquímicos internos da pessoa que levam a isso e tal, mas muitos problemas psicológicos provêm da relação da pessoa com o meio onde que ela vive. Vocês querem ver um exemplo? Todo dia você tem que ficar 2 horas em um engarrafamento. Isso, para mim, acaba comigo, psicologicamente falando. Todo dia você tem se depara com poluição do ar. Acaba com a tua saúde física e mental. Eu só estou dando alguns exemplos aleatórios. Cabe a cada profissional da área de saúde, seja qualquer que seja a profissão dele, pensar sobre isso. Fala, Janeiro. O que me deixou chocada foi uma amiga convidar a gente para ir na casa da mãe dela, e era uma mansão ali próximo ao Parque Barigui. E eu cheguei lá e essa senhora, ela acumulava lixo que ela pegava na rua e levava para dentro daquilo ali. Então, ali tinha aranha, rato, mosca. Eu tive uma coisa tão ruim ver aquela casa tão linda, cheia de lixo, não tinha onde a gente pisar. A gente tinha que ir por cima dos lixos para ir para outro cômodo. Isso é acumulador. Isso, e a gente vai pegar bastante pessoas dessa natureza. E o acumulador, principalmente é o acumulador obsessivo, né? E tem aquele acumulador no nível um pouquinho mais baixo, né? Mas tem o acumulador obsessivo, né? Eu tenho 9 cachorros, eu sou acumulador. Agora, tem gente que tem 150, esse é obsessivo. Acumulador obsessivo, né? Mas o acumulador, ele tem uma relação com o meio ambiente em volta dele que é doentia. Não é só um problema dele, é um problema dele que afeta todo o ambiente em volta. E que, por sua vez, vai afetar ele mesmo. Então, se ele traz muito lixo, vai acumular barata, vai acumular rato, vai dar leptospirose e tal, daí vai dar problema para ele mesmo, para as pessoas queridas a ele, né? Família, por exemplo, vizinhos, etc. Então, tem uma relação muito grande no processo saúde e doença, seja qualquer área da saúde, no processo saúde e doença, do meio ambiente com o ser humano. Tem uma relação muito grande nesse processo com o meio ambiente, tá? E isso, e vocês têm um papel importante para mostrar, do ponto de vista técnico, científico, mas do ponto de vista de educação ambiental também. Tá? Fala, Adriane. Tem até, falando acho que era a Janeide, né, que estava falando da questão de acumular,
tem um programa nos Estados Unidos, né, ó, que fala a respeito de pessoas, né, de acumuladores. Então, assim... Ai, que triste aquilo, gente. Nossa, sério, assim, eu assisto, assim, eu não consigo acreditar. Parece, assim, que é tão longe da nossa realidade. Não, e parece que é encenação, né, de tão absurdo que é. São coisas, assim, e assim, a gente vê que realmente a pessoa precisa de ajuda, porque vai uma equipe, vai psicólogo, e a pessoa fica pegada, tipo, a um clipe, por exemplo. Coisas, assim, que para ela parece que tá arrancando um pedaço dela, né? Exatamente, exatamente. E isso é uma doença de origem psicológica, mas que tem muito a ver com o ambiente em volta dela. Não só como o ambiente em volta dela é constituído, mas o que ela faz com o ambiente em volta dela que vai prejudicar ela mesma. E é um problema para os psicólogos nesse programa trabalhar com isso daí. O Claudinei também quer falar, Claudinei? Ô, professor, o meu avô era muito acumulador, assim, e ele tinha uma frase com ele que ele dizia o seguinte: aquilo que você acha que não vai te ser útil, você guarde por mais 100 anos. Você não tem noção, cara. Era assim, ele achava um parafuso na rua, ele pegava e levava, porque ele achava que um dia aquele parafuso poderia servir. Então era complicado, assim, quando ele faleceu, deu trabalho só para nós tirar todas as tranqueiradas dele da casa e dar fim em tudo isso. Sabe que a maioria das pessoas tem uma tendência a isso, né? Só que há uma linha entre o que é um comportamento até considerado normal ou admissível com um comportamento obsessivo, né? O comportamento obsessivo passa de qualquer limite. Então, por exemplo, eu, quando vou desmontar alguma coisa aqui, vou jogar fora, eu pego os parafusos. Guardo, eu tenho um vidrinho de compota que eu vou guardando. E, de repente, eu precisei de um parafuso aqui, ali, tem. Mas não é que eu tenho 50 vidros de compota com parafuso. Eu tenho 1 ou 2. Pronto, acabou a história, né? Eu acumulei até um certo ponto, mas não de forma doentia. Então, uma vez por ano, eu vou no meu porão e faço uma limpa no meu porão de tudo que era porcaria que eu acumulei durante o ano, que eu sei que eu não vou mais precisar. Uma coisa que eu tenho que fazer agora é no meu armário. E ver o que eu não uso mais e doar, porque tem outras pessoas que precisam ainda mais do que eu, né? O professor, eu presto serviço, eu trabalho com manutenção, eu presto serviço em algumas casas, marido de aluguel. E esses dias eu fui atender uma cliente, já é cliente minha há muito tempo já, e eu precisei de alguma coisa, ela falou, deixa eu ir ali ver se eu não encontro. E a pessoa da alta sociedade mesmo, assim, sabe? E, chegou, a mulher tinha até válvula de televisão ainda, não é do meu tempo, mas me contaram que era, né? Tá me chamando de velho, olha só outro, ó. O Leandro e o Claudinei se juntaram contra o professor Klaus hoje. A mulher tinha válvula de televisão guardada dentro da casa dela lá, ela tinha tanta coisa assim, dava para montar um museu legal, assim, sabe? Era muita coisa antiga, ela jura que um dia vai precisar usar novamente, sabe? Não vai usar, mas a minha avó na Alemanha era assim, a minha avó teve um problema, que ela passou por 2 guerras, né? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a minha avó já tinha 19 anos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a minha avó tinha 46. Então, ela perdeu tudo nas 2 guerras. Teve que começar do zero as 2 guerras. Então, quando a minha avó se mudou para um asilo, eu estava lá, eu fui com a minha mãe levar a minha avó no asilo, a gente foi arrumar a casa dela. A gente achou cada coisa, gente. Vocês não fazem ideia. Ela não era uma acumuladora compulsiva, mas ela guardava coisas que um dia ela achava que podia usar, né? Então, ela tinha roupas, por exemplo, que ela não usava há 30, 40 anos, e que estava lá ainda, né? A gente doou e tal. Tinha móveis, assim, que estavam... Eu me lembro, nunca mais esqueço, eu fui com a minha mãe mover uma mesinha de lugar, a mesa era tão velha e estava tanto tempo no mesmo lugar, não estou brincando, que a gente moveu, saiu o tampo e ficaram as pernas. Sim, porque estava tudo podre já por baixo, né? Mas minha avó não queria se livrar daquilo, também tinha questão sentimental e tudo mais, que ela passou fome,
ela achou que ia morrer 2 vezes, quase, na Primeira Guerra, o namorado que viria a ser o marido dela depois da Primeira Guerra, quase morreu, meu avô. Na Segunda Guerra, o meu avô morreu, né? E ela quase perdeu o filho, meu pai, na Segunda Guerra. Então, assim, tem uma série de fatores que levavam ela a se comportar de uma certa maneira, né? E a gente tem que compreender isso, mas a gente tem que trabalhar a pessoa de tal maneira que ela possa mudar, principalmente mudar por si mesma. Lembrem-se, é uma ideia da educação ambiental que a gente tem que aplicar na educação ambiental, mas acho que pode servir para um monte de coisa. Informação, conscientização, sensibilização e mudança de atitude. A mudança de atitude tem que se dar pela pessoa, mas ela só chega na mudança de atitude depois que passar pela informação, conscientização e sensibilização. Isso é quase um mantra da educação ambiental, tá? É quase um mantra da educação ambiental. Mas, professor, fala. Você falando que a pessoa tem que passar por esses pontos aí, né, conscientização e assim por diante. Eu me lembro que quando eu me mudei aqui para essa vila onde eu moro, um tempo depois a prefeitura passou com alguns, entregando, panfletando nas ruas, assim, ó, caso você tenha algum utensílio que você vai jogar fora, resto de guarda-roupa, tudo, tal dia o caminhão da prefeitura vai passar recolhendo aqui. Rapaz, acho que uns 2 dias antes tinha gente jogando no meio do mato aqui, essas coisas erradas. Então, tinha televisor desses antigos, né, de tubo jogado no meio do mato, tinha pedaço de tanquinho, de máquina de lavar roupa, então, tanta tranqueirada assim. Até nós falamos assim, né, que é fácil você tirar o povo da favela, o difícil é você tirar a favela do povo, sabe? Porque... mas isso, sabe o que é, Claudinei? Que as pessoas não passaram por esse processo. Essas pessoas nunca tiveram informação. Elas não sabem que se jogar algo no rio, vai tampar o rio. Depois, tampa o rio, sobe, pega a casa delas. E daí, quem tem a informação, né, classes mais altas, tem informação. Vocês também foram burros. Vocês jogaram no rio e agora estão reclamando que encheu a casa de vocês. Vocês são o quê? Idiotas, não sei o quê. Não, mas é que essas pessoas que fizeram isso, elas não tinham a informação. Eu vou dizer assim, a maioria não tinha. Porque tem gente que tem informação, tem tudo e não quer fazer. Tá? Quer agir de uma outra forma. Mas a maioria dessas não tiveram a informação. E é isso que nós, profissionais da área de saúde, temos que fazer. Levar informação até as pessoas. Para daí conscientizar, sensibilizar e elas poderem mudar de atitude. Então, professor, nesse caso, eu vou discordar contigo. Assim, porque eu não acredito, nós estamos em pleno século XXI, e eu dizer assim que talvez a pessoa não tenha consciência que isso é errado, que se eu jogar algo no rio... Então, assim, é uma questão assim até de sei lá, cultural, né? Nem questão assim, a pessoa não tem informação. Se você, a mídia comenta isso com você, a prefeitura trabalha em cima disso, ONGs trabalham em cima disso, então, pô, o cara vê a prefeitura lá fazendo a limpeza no rio, é por quê? É para o rio ficar vazio para ele encher novamente? Não, é para o cara entender que ali não é lugar de jogar lixo. Então, eu, particularmente, eu não concordo que falta informação para essas pessoas. Eu acho que falta mesmo é cultura, assim, é bom senso, a pessoa... não sei a palavra que eu vou usar aqui, mas, enfim, acho que falta educação para essas pessoas, assim, porque é impossível. Hoje, por exemplo, o número de analfabetos hoje reduziu e muito, então essas pessoas na escola, ela aprende, no dia a dia ela aprende, na televisão ela aprende. Você vai no mercado, tem um mercado próximo à minha casa aqui, por exemplo, que funciona assim, se você não pegar sacolinha, você ganha um cupom lá para concorrer a alguma coisa no final do mês. Então, por que o mercado está fazendo aquilo? É uma forma de evitar que muitas sacolas vão para o lixo, vá para os esgotos, e a pessoa não está entendendo, então, o porquê daquilo, é que o mercado é bonzinho e quer economizar a sacola. Então, eu acho que não faz muito sentido, não. Acho que as pessoas são ignorantes mesmo, assim, sabem do que é o certo e do que é errado, mas eles pensam sempre que o outro vai fazer, eu não preciso fazer. Como a Janeide, se não me engano, a Adriane comentou lá, né, que ela foi para o Rio de Janeiro lá, pô, o pessoal achou um absurdo ela segurar o lixo no bolso, assim. Eu fui para o Recife lá, gente, desculpa, a Cláudia vai brigar comigo, que ela é do Recife,
Mas, gente, o Recife lá é medonho de você andar lá, a cidade fede, assim, a capital mesmo lá fede, porque... E é uma cidade bonita por um lado, mas por outro lado tá entregue, as pessoas jogam lixo na rua. Eu fui comprar uma bolsa lá numa praça, lá no Recife, lá. Rapaz, o camelô pegou a bolsa, tirou tudo aquela sacolarada que estava dentro da bolsa e jogou tudo no chão ali, tá? Pô, ele não tem consciência que o Recife acho que está abaixo do nível do mar ali qualquer coisa ali alaga tudo. Eles têm essa consciência. Mas pensa assim, só a minha sacola não vai fazer diferença, só o meu lixo não vai fazer diferença, só a bituca que eu jogo na rua não vai fazer diferença. Mas, Claudinei, sabe o que falta? Antes da Lenir falar, a Lenir levantou a mão, sabe o que falta? Não é só ter a informação, é ligar aquela informação com uma consequência. Algumas vezes as pessoas não têm, algumas vezes as pessoas têm a informação, mas não ligam com uma consequência. E daí que entra a educação ambiental. Daí que a educação ambiental tem o papel de conscientizar e sensibilizar. A partir disso, só a partir disso que a pessoa vai mudar a atitude. Tá? Eu ainda acho que muitas pessoas no Brasil não têm informação. Mas isso pode acontecer, a pessoa ter a informação e não ligar com a consequência. E daí, não isso pode acontecer uma pessoa que tem doutorado. O fato de uma pessoa não ter ido para a escola, ou não ter feito a escola completa, não liga automaticamente com esse tipo de comportamento. É que no processo de educação ambiental, faltou conscientização e sensibilização para mudar de atitude. A informação até teve, mas faltou o resto. Por isso que a educação ambiental tem que ser completa. Não é só chegar lá e vomitar um monte de informação para a pessoa. Isso não vai dar certo. Isso não é educação ambiental. Vocês já pensaram se eu chegasse aqui e vomitasse um monte de informação para vocês de qualquer jeito? A Janeide ia ter mudado? Não. Isso não é educação ambiental. Isso não é educação, né? Isso não é educação ambiental no nosso caso. A gente tem que trabalhar a conscientização e a sensibilização das pessoas. Fale, Lenir. Então, eu moro aqui na região que eu moro, sempre está passando um caminhão da prefeitura para recolher os lixos da beira da rua, que o povo não tem coragem de, tipo assim, eu já troquei de televisão, aquelas de tubo, eu ligo para a prefeitura, eles vêm buscar. Eu já troquei de colchão, eu liguei para a prefeitura, eles vieram buscar. Perto de casa aqui tem um bosque. É bem bonito, mas sempre tava. A gente via sofá jogado lá no meio, o povo jogando lixo, sempre jogando lixo, uma folia ali que nossa. Daí, há uns 5 anos atrás, mais de 5 anos, um dia eu estava indo trabalhar, eu cheguei no ponto de ônibus, eu olhei ao redor daquele bosque e estava o pessoal da prefeitura trabalhando, colocando tela ao redor do bosque. Falei, quantos dias que vai durar essa tela? O povo vai cortar, porque tinha um carreiro no meio, eles cortavam um caminho passando por dentro do bosque, jogando, era um terror ali. Aí eu fiquei sabendo que quem solicitou para cercar o bosque foi um cara que ele é traficante aqui na vila aí, por aí, e ele saiu da cadeia e ele foi atrás da prefeitura, porque ele faz umas ações sociais com as crianças, ele faz as coisas dele aí, a gente não se mete com a gente, enfim. Aí ele foi da prefeitura, conseguiu que viesse cercar o bosque e deu aviso. Quem mexer nessa tela eu vou saber. Pois acredite, a tela está intacta. Acabou o problema. Ninguém cortou, não joga. O bosque está a coisa mais linda, fechou a mata, sabe? Acabou o problema. Eu já tive vários alunos que eram da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E eu achei estranho, porque, assim, quando você tem um rio, o certo é você ter a mata ciliar. Ciliar por causa do cílio, né? Que protege o olho. Então, a mata ciliar protege o rio.
Então, esse é o certo. Tecnicamente, cientificamente, esse é o certo. Tem uma lei, inclusive. Só que a prefeitura tem uma mania de fazer cancha de futebol de areia, vôlei de areia, e isso e aquilo, nas margens dos rios. Inclusive, aqui atrás da minha casa tem um rio, e do outro lado do rio tem uma cancha, com iluminação e tal. E eu questionei eu não pensava do ponto de vista de psicologia ambiental. Então, eu questionei, isso já faz muitos anos. Eu questionei uma moça lá que trabalhava na secretaria, ela disse o seguinte: Cláudio, você tem total razão, precisa da mata. Mas então por que vocês fazem cancha? Porque se a gente deixar a mata, o pessoal coloca a mata abaixo e vai morar dentro daquela área. Quando a gente coloca a cancha de areia, por exemplo, que daí permite a permeabilização, né? A água entrar. Quando a gente coloca a cancha, o pessoal não quebra nada, não faz nada de errado. Porque eles vão jogar futebol lá, vão jogar vôlei lá, vão se divertir lá. Então eles não fazem nada de errado, eles não destroem nada, porque aquilo eles mesmos vão aproveitar. Então, isso tudo faz parte da psicologia ambiental. Bom, gente, conversa tá ótima, né? Mas eu só queria deixar um recadinho para vocês. De novo, a prova começa quinta-feira, 7 horas da manhã, dia 1º, vai até dia 7 de julho, às 23 horas. 23 horas fecha. A prova tem 12 questões, 10 objetivas, 2 discursivas. Só não vai cair a aula da semana 17, né? Que é impactos sanitários e ambientais, tá? E a prova tem 3 horas para ser feita. A partir do momento que vocês abrem, vocês têm até 3 horas. Não dá para entrar e sair, tem que fazer em até 3 horas. Como se fosse prova no presencial. A prova no presencial seria exatamente assim, tá? Façam com calma, com tranquilidade. Eu, essa semana, vou corrigir os trabalhos e vou colocar, se for necessário, observações e as notas, tá? Então, o membro da equipe que postou o trabalho, por favor, daí informa os restantes, tá? Da nota e de observações, tá bom? O que mais para falar? Bom, adorei trabalhar, hoje é a nossa última aula, adorei trabalhar com vocês, pessoal, adorei mesmo, vocês são uma turma muito legal, proativa, participa. Eu até falei isso para o coordenador de vocês, tá? Já mandei esse recado para ele, tá? Que a turma é muito boa. Independente de nota, nota é um acessório. Claro que tem que passar, óbvio que tem que passar, né? Não pode reprovar, mas nota é um acessório. Então, vocês já estão se demonstrando no caminho para serem grandes profissionais e, principalmente, o que eu falo, profissionais importantes para a sociedade, tá? Eu acho que é isso que vocês têm que ter em mente. A primeira coisa é que vocês têm que gostar daquilo que vocês fazem. Segunda coisa, se preocupar com a sociedade. Não se preocupar com vocês mesmos. Ah, temos que pagar conta, claro, todo mundo tem que pagar conta e tudo mais. Mas, sabe, nessa caminhada toda, até hoje, eu aprendi algumas coisinhas. E uma das coisas que não existe nada de mais importante do que você ajudar a sociedade. Dentro da tua profissão, ou no teu tempo livre, etc., mas você ajudar a tua sociedade. A gente está aqui para isso, tá? E eu quero que vocês podem esquecer tudo o que eu falei nesse semestre, nesse bimestre, tudo. Mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Sejam profissionais éticos, por favor. A gente já tem muita gente antiética ou aética aqui no Brasil. A gente não precisa mais pessoas assim. Sejam éticos. Eu garanto para vocês, vocês podem até não ficar milionários, mas tem coisa muito mais importante do que ficar milionário, tá? Uma dessas é ser ético. Já me falaram assim, mas se você é ético, se você é bonzinho, você vai ser passado para trás.
Eu já fui passado para trás muitas vezes, incansáveis vezes, mas eu não vou mudar meu comportamento. Eu ainda vou acreditar nas pessoas e eu ainda vou fazer as coisas pelas pessoas. Eu ainda vou fazer as coisas pela sociedade. Esse é um dos motivos que eu sou professor. Porque eu quero fazer algo pela sociedade onde eu estou inserido. E essa é uma das maneiras. Então, se vocês puderem ser éticos e ganhar milhões de reais, ótimo, maravilhoso, fantástico, a situação ideal. Mas antes de tudo, ser éticos, servir à sociedade, tá? Não tem coisa melhor do que isso. Vocês vão chegar numa idade como eu estou chegando, vão pensar, o que eu fiz? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu pensava, eu não ganhei dinheiro o suficiente. Devia ter me preocupado mais em ganhar dinheiro o suficiente. Hoje eu penso, quantas pessoas eu ajudei, quantas pessoas eu influenciei para coisas boas. Né? Falam assim que a melhor recompensa de um professor é quando os seus alunos são melhores do que ele. Essa é a melhor recompensa. Isso é trabalhar de forma ética. Um professor ético. Não esconder conhecimento, ter medo de concorrência. Ai, que besteira. Azar. Se eu não sou bom o suficiente, então eu tenho que procurar outra profissão. Né? Mas trabalhem com ética. E a profissão de vocês, nossa, gente, talvez seja uma das profissões que mais precisa ética, porque vocês trabalham com a cabeça das pessoas. Vocês trabalham com a vida das pessoas. Então vocês precisam ter ética a 15ª potência. Tá? Então, pensem assim. Por favor. Eu queria que pelo menos esse fosse o legado da disciplina. É claro que eu acho que vai ter outros legados, né, Janeida? Vai ter outros legados. Mas eu queria que pelo menos um legado muito importante seria que vocês fossem pessoas e profissionais éticos daqui até o resto da vida de vocês. Tá? Esse é o ponto mais importante. Gente, sempre quando vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui para vocês. Vocês têm meu e-mail, podem entrar em contato comigo. Fala, Claudinei, quer falar? Tá, eu quero agradecer, professor. Eu aprendi muito na sua aula mesmo. Talvez, não sei se todos querem falar, mas eu posso falar em nome de todos, ou de alguns, tá? Mas muito obrigado mesmo, assim, aprendemos muito contigo. Eu confesso que no primeiro dia de aula, eu até comentei com algumas colegas, falei, esse alemão aí vai dar trabalho. E ele dá trabalho. Esperem a prova chegar. Ele dá trabalho. Mas sabe, professor, eu até comentei com a turma que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, obrigado mesmo, assim, sabe, pela sua dedicação, seu aprendizado, a sua paciência em nos ensinar mesmo. Algo que você me falou e gravou muito, você falou na nossa aula aí, foi um dia que tu falou assim, ó, eu não me preocupo em responder 10 vezes a mesma pergunta se vocês me perguntarem, né? Você falou, idiotice seria não perguntar, né? Então, obrigado mais uma vez, professor, que Deus te abençoe aí e que nos encontraremos logo, logo, se Deus quiser. Eu estou à disposição de vocês, pessoal, se vocês quiserem fazer algum trabalho, discutir coisas, eu estou à disposição. É claro que meu conhecimento é restrito em algumas áreas, eu sei disso e eu tento estudar cada vez mais, mas eu estou aí à disposição de vocês sempre. É o que eu chamo de serviço pós-venda, né? Que vocês, mesmo depois de terem feito a disciplina, estejam à vontade para entrar em contato comigo, tá? E aproveitem o ambiente acadêmico. Vocês entraram agora, 4 anos o curso, né? 5 melhor ainda. O meu curso da faculdade também foi 5 anos, em período integral ainda. Aproveitem a academia, aproveitem esse ambiente, aproveitem os professores. Vocês têm excelentes professores, excelentes. Vocês vão passar por professores maravilhosos, vocês vão ver só. Eu garanto para vocês. Aproveitem. Mas não fiquem dependentes dos professores. Criem o seu próprio conhecimento, criem a sua própria cabeça.
Vão atrás de conhecimento. Saibam que a gente nunca aprende tudo na faculdade. Esqueçam. Eu fiz 90 disciplinas no meu curso. Vocês acham que eu sei tudo? Nossa Senhora! Faz 30 anos que eu me formei? Pois é, agora em abril... Não, agora foi em abril, 30 anos. Ou vai ser ano que vem? Não, ano que vem, 30 anos em abril. E até hoje eu estudo muito, ou até mais do que eu estudava na faculdade, gente. Sério. A faculdade é só o início do conhecimento de vocês. Mas aproveitem esse início, aproveitem esses 5 anos, estudem, 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 cresçam, 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 que vocês vão se tornar grandes profissionais. E depois, continuem estudando, continuem crescendo. Isso é o mais importante. Tá, gente? Então, eu agradeço a presença de todos, gente. Estou à disposição. Semana que vem a gente não fala mais, nem a outra, porque tanto a avaliação do segundo bimestre quanto o exame final são via remota. Mas depois que a gente voltar, se vocês me virem pelo corredor, podem me parar, né? Ô, professor, se lembra de mim? Não, eu só me lembro de um avatar. Eu não via você lá. Só me lembro de um avatar. Esses daqui que sempre aparecem, o Samir, Claudinei, a Leni, Janeide, Juliana, Leandra, Adriane, esses eu vou provavelmente reconhecer. Mas os outros, eu só vou me lembrar que tinha um avatar lá. Mas vocês podem me parar e conversar sem problema nenhum. A gente está à disposição, tá bom, pessoal? Claudinei, estude para a prova, tá? Estude para a prova. Todos os meus alunos sabem que a aula é legal, é boa, o professor Klaus é gente boa, mas tem que estudar para a prova. Todos sabem disso, tá? Professor, muito, muito obrigada, viu? Foi um prazer gigante cada momento aqui passado. Pena que foi pouco. Queria que tivesse sido mais, mas foi de grande valia. Muito obrigada mesmo. Ótimo. Aprenderam alguma coisa, para mim já é importante. Tá bom? Obrigada por tudo, prof. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Estou com a gastrite atacada de tanto pensar na tua prova. Tô mesmo, é sério isso? Ah, meu Deus. Tem que levar a sério. Eu sei, eu olho para você, eu sei que o negócio não vai ser melzinho na chupeta, não. Eu sempre falo assim, vocês têm que honrar a profissão que vocês escolheram. Tem que honrar a profissão que vocês escolheram. Uma das formas de honrar é estudando bastante e tirando boas notas. Tá bom? Obrigada. Pessoal, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Beijo, professor. com Deus, prof. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada por tudo. Tudo de bom. Eu que agradeço.